indígenas das Américas formavam um mosaico de culturas, desde os povos nômades das tundras do norte até as civilizações urbanas da América do Sul. A multiplicidade era imensa. Entre 6.000 e 9.000 a.C., o homem já estava instalado em grande fração do território brasileiro, já que por essa data que os vestígios mais antigos são encontrados em diversas áreas do Brasil, incluindo a Amazônia. A partir de 3.000 a.C., o número de registros cresce, sugerindo um possível aumento populacional na região. Diversas culturas nasceram durante esse período e foram contemporâneas, caracterizadas principalmente por artefatos de pedra lascada. O número de línguas falado nessa época era um pouco mais de 1.200 dialetos, não havendo consenso no número de indígenas do Brasil pré-colonização, mas é especulado que existia entre 2 milhões e 10 milhões de habitantes indígenas no nosso território. Eram detentores de conhecimentos em diversos campos, construídos a partir de sua própria experiência de vida. Conhecimentos que hoje classificamos em áreas chamadas de etnoconhecimentos: etnobotânica, etnozoologia, etnoastronomia, etnomedicina e etc. Na Amazônia, acredita-se que os povos indígenas cultivaram ecossistemas sustentáveis por meio de técnicas, como a técnica que se chama a terra preta de índio, um tipo de solo rico que permanece fértil até hoje. Em regiões como o Maranhão e o Pará, povos como os Tupinambás e os Guajajara mantinham complexas redes de troca de alimentos e objetos, além de práticas ritualísticas e religiosas, que fundamentavam suas identidades culturais. Já no interior, os Kayapó, no Pará, desenvolviam formas de organização social que ainda hoje são exemplares da resistência e adaptação humana. As populações indígenas, ao contrário do que muitos pensam, já possuíam uma grande diversidade de modos de vida, com sociedades organizadas que iam de tribos nômades, como os Kraiô, até grandes aglomerados urbanos, como as cidades dos povos Tupi-Guarani ao longo do litoral. A organização social dos povos indígenas brasileiros variava amplamente. Alguns, como os Yanomami, da Amazônia, eram grupos que praticavam uma forma de organização sociopolítica baseada em uma liderança compartilhada entre diferentes anciãos e guerreiros dessa tribo. Outros, como os Tupi-Guarani, possuíam uma estrutura tribal mais hierárquica, com um líder central, o cacique. Os povos indígenas brasileiros praticavam agricultura de subsistência, altamente adaptada ao ambiente local, ou seja, variava de região para região. O cultivo de mandioca, milho e batata doce era comum entre os grupos que habitavam o litoral e as terras mais férteis, enquanto os povos das regiões mais secas, como os Chavantes, desenvolviam sistemas de caça e coleta adaptados ao cerrado, sendo diferente a imagem comum do nativo caçador, aquele que tem como único modo de vida a caça e coleta apenas, sem a sedentarização. Segundo Fernandes, antes do contato com o europeu, 3 valores, entre outros, norteavam a educação dos tupinambás, grande povo que habitou toda a extensão do litoral brasileiro até o século XVIII. O valor da tradição oral, que era uma espécie de arquivo dos saberes da sociedade, capaz de orientar as ações e decisões dos indivíduos, em qualquer circunstância. Oi pessoal, começamos o canal agora. Precisamos do apoio de vocês. Por favor, se inscrevam no canal e ative o sininho para receber as notificações de novos vídeos e continuem nos assistindo.
O valor da ação que levava os adultos a envolverem crianças e adolescentes em suas atividades, tornando o aprender fazendo a máxima fundamental da forma educacional indígena. E, finalmente, o valor do exemplo, dado pelos adultos e, sobretudo, pelos velhos, cujo comportamento tinha de refletir o sentido modelar do legado dos antepassados e o conteúdo prático das tradições, segundo os mais velhos. Naquela sociedade sem escola, onde não havia situações sociais exclusivamente pedagógicas, a transmissão de saberes era feita do intercâmbio cotidiano, através de contatos pessoais e diretos. A aprendizagem se dava em todo momento e em qualquer lugar. Na divisão do trabalho não havia um especialista, o professor, posto que era sempre possível aprender algo em qualquer tipo de relação social. Isso fazia de qualquer indivíduo um agente da educação tribal, mantendo vivo o princípio de que todos educam a todos. Mas embora um homem maduro pudesse aprender algo novo até envelhecer, cada agente social devia ser potencialmente capaz de tornar-se preceptor dos mais jovens ou dos menos experientes, como um mestre de vida, a quem caberia ensinar a viver em determinadas circunstâncias. Portanto, para os tupinambás, o que tipificava uma ação como educativa era sua natureza e não a pessoa ou a entidade que a realizava. Ao longo dos anos, o aumento populacional, a busca de melhores locais para a obtenção de alimentos, as guerras intertribais e as migrações constantes provocaram diferenciações linguísticas e culturais entre nativos. Segundo esses estudos recentes, o tronco macro-tupi teve origem por volta de 5.000 anos atrás na região do Baixo Amazonas. Entre os séculos 8 e 9, houve a separação em dois grupos linguísticos, Tupi, que significa Pai Supremo, e Guarani, que significa guerra. O litoral brasileiro, no sentido norte e sul, era ocupado pelos seguintes grupos indígenas: Aruaques, desde o Amapá até a costa do atual estado do Pará, e incluindo parte da região amazônica e suas respectivas ilhas, Tremembé, dos alagadiços, do tronco Macrogé, parte do Maranhão, Piauí, Pará e Ceará. A partir da foz do rio Jaguaribe, Ceará, entrava-se em território dominado pelos tupis, os potiguarais, comedores de camarão, os tabajaras, senhores de aldeia, e os caetés, que era mata verdadeira. No sertão nordestino viviam os cariris, silenciosos, pertencentes ao tronco Macrogé, e numa parcela do interior os tabajaras. Os tupinambás, descendentes dos tupis, ocupavam a costa desde a margem direta do São Francisco até a zona norte de Ilhéus. Nos sertões da Bahia viviam grupos do tronco Macrogé e alguns dos tupinambás. Do norte de Ilhéus até o Espírito Santo viviam os tupiniquins, que é colaterais dos tupis, que lutavam contra os aimorés, vocábulo tupi que designa uma espécie de macaco, pertencentes ao tronco Macrogé. No entanto, os goitacás, que são nômades desse mesmo tronco, viviam no trecho da costa compreendido entre Rio Cricaré e o Cabo do São Tomé. O litoral fluminense, em grande parte controlados pelos tamoios do ramo tupi. Os tupiniquins controlavam grande parte do litoral paulista, além de regiões do interior. Entretanto, os guianas do tronco Macrogé ocupavam a área entre Angra dos Reis e Cananéia. A partir de Cananéia, entrava-se nas regiões dominadas pelos guaranis. Estes recebiam denominações locais: carijóis, tapés,
patas e araxás, e pelos grupos pampeanos, charuas e mimanos. Os tupi-guaranis estavam mais bem organizados e armados que as outras nações. Por isso, quando houve a chegada dos europeus, já dominavam boa parte do litoral. Eram extremamente preconceituosos, tanto que chamavam os géis de tapuias, ou seja, de selvagens. Este menosprezo dos tupi-guaranis pelos outros povos acabou sendo assimilado pelos conquistadores. Os nativos produziam instrumentos e utensílios destinados a garantir sua sobrevivência, domesticavam plantas e animais, desenvolviam a caça, a pesca, a coleta e a agricultura da coivara, que são ramos secos que ficam sobre a terra roçada. São queimados e suas cinzas fertilizam o solo. O cultivo de mandioca amarga, mandioca doce, aipim ou macaxeira, amendoim, milho e feijão, além da caça, pesca e da coleta, possibilitavam aos nativos uma boa dieta alimentar. A principal herança que deles recebemos foi a parte que nos coube desta sabedoria ecológica, principalmente seu sistema de roças itinerantes de coivara, tão admiravelmente adaptado à natureza tropical. Roças em que eles cultivavam dezenas de plantas, domesticadas diretamente da riquíssima flora brasileira, cuja qualidade eles descobriram e ao longo dos milênios desenvolveram. Nas roças e ao redor delas, nas capoeiras, os índios cultivavam dezenas de variedades de mandiocas e batatas, carás e muitas espécies de milho, de feijão, de amendoim, de abacaxi, de bananas, goiabas, graviolas, de saporis, de utis, de pupunhas, de mamão, caju, maracujá, cacau, entre outros. Ainda a erva mate, o guaraná, as taquaras para fazer flechas, os cipós para tangas e cestos, e dezenas de outras plantas. Essas heranças, basicamente tupis, é que constituem a base de nossa adaptação à floresta tropical. O que mais singulariza a língua portuguesa do Brasil é a presença poderosa e copiosíssima de nomes tupis, com que denominamos lugares e coisas do mundo natural e do sobrenatural. Esses povos diferem também em sua organização ou estrutura social. Essas são sociedades onde as relações de parentesco entre consanguíneos e afins de diversas categorias são muito importantes para a dinâmica social, na disposição de papéis, na circulação dos bens, no regime das atividades produtivas, na divisão do trabalho, na atribuição de autoridade. A organização social implica formas próprias de casamento, de local de residência, de relacionamento interpessoal, de regras de evitação entre parentes, do sistema de prestações e trocas, que estão em consonância e vinculadas àquilo que em nossa cultura separamos como formas econômicas e políticas. O conhecimento da maneira como se organizam essas sociedades no passado, e a compreensão de sua diferença com relação às nossas próprias formas de organização social, política e econômica são fundamentais nas decisões e direção dos projetos de educação escolar com educação profissional, cujos resultados práticos influíram e serão afetados por essas estruturas. De forma geral, as diversas nações indígenas desenvolveram estrutura social com reduzido grau de diferenciação e com alguns tipos de hierarquia. Cultivavam e cultivam tendências comunitárias e fortes laços de solidariedade. Não havia propriedade privada, apenas os instrumentos de trabalho, como o arco e a flecha, eram prioridade individual. Enfim,
O índio era dono da terra. A divisão do trabalho era feita por sexo e idade, onde as mulheres cuidavam das crianças, cozinhavam, plantavam e colhiam, os homens caçavam, pescavam, derrubavam e queimavam florestas para o plantio, construíam as habitações e encarregavam-se da guerra. Ainda hoje, essa forma de organização socioeconômica é válida para algumas nações indígenas que vivem nas selvas brasileiras atuais. As crianças, desde cedo, eram integradas à sociedade. Os meninos aprendiam na escola da vida a caçar, pescar e lutar, e as meninas, o trabalho de casa e da lavoura. Educadas em liberdade total, sem qualquer restrição, eram extremamente respeitadas. Em muitas tribos, os adultos só conversavam com as crianças acocorados para ficarem na mesma altura e assim se mostrarem iguais a elas. O casamento entre índios sempre esteve regido por regras e costumes, com variações de tribo para tribo. Entretanto, os antigos tupinambás e os atuais chavantes admitem a poligamia. As tribos timbiras são monogâmicas. Os xodongues chegaram à poliandria, casamento de uma mulher com mais de um homem, e ao casamento grupal, casamento de mais de um homem com mais de uma mulher. A maneira de construir a habitação variava de tribo para tribo. Os tupinambás, por exemplo, viviam em aldeias circulares, formadas por grandes cabanas alongadas, feitas de palha com pátio no centro, protegidas por cercas resistentes. Os antigos caiovas reduziam a aldeia a uma grande casa. Os atuais bororóis e timbiras constroem aldeias dispondo as casas em círculos. As nações indígenas sempre deram importância aos ritos de iniciação, que consagravam a passagem dos jovens para a idade adulta, bem como aos diversos comportamentos sociais que visavam a hostilizar a tristeza e os sentimentos antissociais.